E aí, pessoal? Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é a aula 17 e a gente vai tratar das integrais definidas, né? Então, o que a gente tinha visto nas outras aulas eram as integrais indefinidas. Por isso que a gente tinha que colocar o mais c no final, justamente porque não tínhamos limite de integração. A gente não sabia de quanto até quanto a gente ia integrar. Simplesmente generalizávamos. Então, hoje vamos colocar um determinado limite neles, né? Um intervalo do início até o fim. Para isso, a gente vai observar o seguinte: função. Né? Quando a gente fala de definir, é porque você quer encontrar um valor de alguma coisa. Né? Nesse exemplo, eu vou falar sobre área, que é mais fácil da gente dar exemplos. Então, para esse exemplo aqui que eu estou dando de área, imagina o seguinte, que você tem uma função f de x, que está aqui de verde, ele começa num ponto que eu chamei de A e termina num ponto que eu chamei de B. E eu quero descobrir a área dessa região aqui de dentro. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a integral de acordo com a função f de x, né, utilizando a variável dele, que no caso é o x, sendo que ele começa no A e termina no B. Então, ó, se vocês analisarem isso aqui é o limite de integração. Tá? Embaixo, a gente coloca o limite inferior, que é o menor valor. Tá? No caso aqui é A. O x cresce para a direita, menor valor, maior valor. Então, ó, limite inferior, limite superior, tá? Então, A é obrigatoriamente menor do que B, tá? Então, partindo para esse exemplo e para essa definição, a gente pode calcular a região de dentro, tá bom? Então, primeiro exemplo tá aqui, ó. Determine a área da região limitada pelas funções, o eixo x e as suas retas que eu vou acabar determinando. Né? Então, na opção A, eu botei aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Tá? O eixo x, vamos lá, é o y igual a zero. Né? Ele representa y0. Por quê? Porque aqui, se você voltar aqui em cima, qualquer valor que eu atribuir no eixo do x, quanto vale y? Vai ser sempre zero, né? Então, eu só aplico um ponto aqui, y é igual a zero. Se eu vejo esse ponto aqui, y é igual a zero. Se eu vejo esse ponto aqui, y também é zero. Tá? Então, na região do eixo x, sempre vai ser y igual a zero. Tá, então voltando aqui. Então, eu quero essa função, essa aqui já deixei explícito, e x igual a 1. X igual a 1 é uma constante. Pois bem, como é que eu vou fazer esse gráfico? Esse gráfico, o x ao quadrado, vocês sabem que é uma parábola, né? Aqui é positiva, então ela tem uma concavidade feliz, né? Vai subindo. Então, eu já fiz aqui um resuminho, mais ou menos de como é. Aqui, ó. Tá aqui. Essa função aqui, vou botar de vermelho. F de x é a mesma coisa que y, tá? Então, y é igual a x ao quadrado. Tá lá. Quando x... Agora eu vou rascunhar aqui. Se você tem y é igual a x ao quadrado, você tem que fazer o seguinte. Quando x é igual a zero, você tem que saber qual é o valor do y. Tá? Então, qual é o valor do y aqui quando x é igual a zero? Zero. Né? Se você substituir aqui, ó, x é igual a zero e y é igual a zero. Se eu fizer o contrário, eu também vou descobrir que x é igual a zero. Então, com esses parâmetros aqui que eu tive, eu sei que a função vai tocar no ponto 0, 0, tá? Independente. No ponto 0, 0 está onde? Aqui, ó, na origem. Então, a função, no caso aqui, ela cresceu
no 0, 0. Tá? Cresceu em formato feliz, porque a função é positiva. Pois bem, eixo x ou y igual a 0 é todo esse eixo aqui. Tá vendo? Então, com essas duas informações, eu quero o seguinte, eu quero uma região em que eu tenho essa função e essa função ao mesmo tempo. Então, eu tenho desse ponto daqui para mais infinito, é essa região aqui, ó, tá vendo? Onde toca as duas funções. Isso aqui vai para o infinito, isso aqui vai para menos infinito. Então, eu preciso de mais informações. Por quê? Eu preciso saber o início e o fim. Aqui eu não consigo ver o fim. Ambos os lados vão para mais e menos infinito. Só que aí eu coloquei quem aqui? X igual a 1. X igual a 1 está entre 0 e 2. Então, mais ou menos aqui no meio, vou botar aqui tracejado e vou sinalizar esse cara como x igual a 1. Ok? X igual a 1, ele continua subindo e continua descendo, tá? É uma constante. Só que aí, como eu quero uma região que vai abranger essas três informações, então o único pedaço possível vai ser esse daqui de dentro. Tá? Ó. Esse daqui de dentro vai pegar a parábola, vai pegar o eixo, x igual o eixo do x, que é y igual a 0, tá? E essa reta x igual a 1, tá bom? Então, a região que você quer pegar é aquela região que vai abranger todas essas informações ao mesmo tempo, tá bom? Por isso que eu não peguei a parte de cima, nem esse pedaço, nem esse pedaço, nem esse pedaço daqui de baixo. É aquele que tá os três, tá bom? Pois bem, então continuando aqui. Já que eu defini que é este pedaço aqui, posso montar a integral. Então, a integral que vai do x do menor valor ao x do maior valor. Que valores são esses? Eixo do x está aqui na horizontal. Ele começou no 0 e vai terminar onde? No 1. Então, ó, de 0 a 1. Ok? Quem é o f de x? X ao quadrado. Dx. Tá lá, montei a minha integração. O que eu faço agora? Resolve. X ao quadrado, a integral de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3. E agora a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca essa barra grandona como se fosse um i gigante de intervalo, tá? Esse s gigante é de somatório. Essa barra aqui, esse i gigante, é como se fosse de intervalo, que ele vai de tanto a tanto. Então, no caso aqui, de x igual a 0, a x igual a 1, e aí você substitui. E aí a gente volta para cá. Eu não falei ainda desse trecho. O que esse trecho significa? Esse f maiúsculo é o valor da integração desse f minúsculo, tá? Esse a aqui dentro é o valor da função integrada com este resultado dentro dele, tá? Substituído, a mesma coisa do b. Então, eu vou pegar o limite inferior e subtrair pelo superior, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Não, é o contrário aqui. É FB menos FA. Deixa eu consertar aqui. FB é o superior menos o inferior. Acabei trocando ali. Fiz o inverso. Tá? É o B e o A. Você vai fazer o de cima menos o de baixo. De cima menos o de baixo. É isso aí. Então, aqui vai ser... Eu vou substituir o 1 no x, 1 ao cubo, sobre 3, menos 0 ao cubo, sobre 3. Ok?
1 ao cubo dá 1. 1 ao cubo vai dar 1/3 menos 0 é igual a 1/3. Foi? Matheus, por que você está fazendo isso? Por que você está usando essa definição de área para integração? Né? Para que você fez isso? Qual foi a finalidade? Muitos de vocês sabem fazer uma integral de um triângulo. A área de um triângulo, a área de um quadrado, a área de um círculo, não é? Por quê? Porque já te dá parâmetros exatos. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado de lado, vamos supor, 2. Vou desenhar aqui. Não sei se vai ficar no formato de um quadrado, mas vamos supor que é um quadrado, tá bom? Lado 2. Se eu faço a área dele, a área é base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Já que é um quadrado, os dois são iguais. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Na integração, o que a gente vai fazer na integração? Na integração, a gente define os parâmetros da função, tá? Suponha que nessa função aqui, vou desenhar o eixo, só para ficar bonitinho, tá? O eixo aqui, um eixo aqui. Aqui é x, aqui é y. Estão vendo? Isso aqui é o quadrado. A função de baixo está no eixo do x. Eu posso dizer que é y igual a 0. Tudo bem? A função de cima é uma constante de altura 2. Ó. Então, aqui é 2. Se isso aqui toca no eixo y, significa que é y igual a 2. Né? Esse ponto aqui não é y igual a 2. Esse ponto aqui, o y não é igual a 2. Esse aqui também. Esse aqui também. Então, isso aqui é uma constante. Y é igual a 2. Tá. E aí eu vou calcular a área dessa região. Ao fazer isso, o x começa em que ponto? Aqui eu disse que ele começa na origem. Então, 0. E vai terminar no x igual a 2. Certo? Qual é a função f de x aqui? Essa aqui de baixo não serve, é 0. Mas e essa aqui de cima? É 2. Então, ó, 2. 2 dx. Estou integrando em relação a x, correto? Qual é a integral de 2 dx? 2x. Que varia de quanto a quanto? De 0 a 2. Substitui aqui, ó, 2 vezes 2 menos 2 vezes 0. 4 menos 0, 4. Olha lá, é a mesma coisa. Eu fiz intuitivamente, lado vezes lado, deu 4. E também fiz por integral, também deu 4, tá? Então, Matheus, mas isso aí foi fácil. Por quê? Porque eu sabia os lados de um quadrado, né? Como eu também sei os lados de um triângulo, os lados de um círculo. Eu sei tudo. Só que se você começa a pegar funções em que você agora não tem mais retas, você tem curvas, você tem ondas, né? Você tem formatos que você simplesmente desconhece. E como é que você vai fazer a área dessa figura, dessa região que você quer? Não vai ter como fazer intuitivamente utilizando essas fórmulas. Você vai ter que partir para a integração, né? Então, esse caso aqui foi você tem aqui uma reta e essa curva aqui não é outra reta, então não tem como deduzir a área pelo triângulo. Não tem como, vocês teriam que fazer uma outra abordagem. Nesse caso, a mais eficiente é a integração. Tá bom, gente? Então, continuando. Vou fazer essa aqui, essa letra B. Na letra B, você tem a função menos x ao quadrado igual a 9, menos x ao quadrado uma parábola. Se está negativo, a concavidade dele é para baixo.
Então é como se fosse triste, tá vendo? Só que detalhe, vamos lá. Y é igual a menos x ao quadrado mais 9. Quando x igual a zero, quanto vale o valor de y? Ó, se x igual a zero, y vai dar mais 9. Quando y é igual a zero? Quando y é igual a zero, você vai ter menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Passa o x ao quadrado para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 9. Então, x é a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Certo? Então, isso aqui significa que o gráfico vai tocar nos pontos, que é mais de 1. Ó, x igual a 0, y igual a 9, é um ponto. Segundo ponto, x igual a menos 3, y igual a 0 e x igual a 3 e y igual a 0 também, né? Então, mais ou menos, né? Então, ó, são 3 pontos possíveis que ele vai ter que tocar no gráfico. Com a concavidade para baixo, ele vai partir, vamos lá, desse ponto aqui, 0,9, e vai descer. Quando ele desce, no y igual a 0, que é onde? No eixo do x, ele vai tocar no x menos 3 e no x mais 3. Ó. Então, eu já deixei aqui já explícito os pontos que ele toca nesse plano XY. Ok? Não é difícil fazer gráfico, desenhar o gráfico, porque a gente só vai desenhar até a quadrática. A gente não vai muito além disso. Se for além disso, vai cair naquela situação do estudo da variação na função. Você vai ter que pegar um gráfico que você não conhece, você vai ter que ir deduzindo todas as curvas, todas as assíntotas, né? O que sobe, o que desce. Então, fica complexo demais, não é aquilo que a gente quer resolver no momento. Isso foge um pouquinho daquilo que a gente quer abordar aqui, tá bom? Tá. Coincidentemente, ele falou que o x aqui que ele quer é menos 3 até x igual a 3. Ó. Então, coincidentemente, está nos pontos que eu quero. Tem que abordar essa função, essa e essa. Então, ó, a função tem que tocar nesse ponto, tem que pegar esse ponto e tocar nesse ponto. Então, já ficou certinho onde eu queria. Tá lá, essa é a região que eu quero. Essa região tem que estar entre essa função, essa aqui e essa aqui. Ah, Matheus, poderia ter sido a de baixo para calcular? Não. Porque se eu pego a de baixo, o que vai acontecer aqui? Eu vou para uma região que ele vai tender infinito. Infinito aqui, ó. Essa região aqui é vazia, ó. Vazia. Ele também pega o eixo do x igual a 0? Pega. Só que quando eu tento pegar esse cara aqui, ele não vai me dar fim, entende? Ele só quer o eixo desse cara junto com esse. Só que eu acho que vocês vão enxergar melhor se eu tentar fazer reta aqui, ó. Deixa eu tentar fazer a reta aqui, a outra reta aqui. Aqui, ó. Agora vocês vão enxergar. Ó. E isso aqui, tentar fazer de azul. Tá vendo? Se eu pego esse trecho aqui de baixo, agora vocês vão enxergar. Vocês vão pegar a função azul, a função verde. Não vai pegar a parábola. Né? Aqui você vai pegar a função verde porque tá tocando nela, tá? E ela toca. Se tá tocando, funcionou. Tocou. Tocou nela.
tocou na parábola, tocou no eixo do x. Tá lá os 3. Tá? Aqui não. Aqui ela vai tocar na verde, com certeza, e vai tocar somente no eixo do x. Não vai chegar lá em cima. Não vai chegar a encostar em momento algum, tá vendo? Ó? Em momento algum vai tocar lá na parábola. Então, por isso que a parte de baixo a gente não vai pegar. Só vai pegar a parte de cima. Tá bom? Então, dadas essas informações, por isso que é necessário vocês atribuírem os eixos de interseção. Vocês vão ter que fazer o desenho não vai vir pronto. Então, para isso, vocês precisam saber aonde que elas vão tocar. Depois que vocês souberem onde elas vão tocar, aí você faz o contorno, tá? De acordo com o formato da função. Show! Vamos montar a integração. A integração varia do menor valor ao maior valor. Então, ó, de menos 3 a 3. E você integra o f de x, ó, menos x ao quadrado mais 9 dx. Integral de menos x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3. Integral de 9, 9x. Varia de menos 3 a 3. Então, vamos lá. Superior. Menos. Bota o parênteses, tá? Ao cubo sobre 3. Menos o limite inferior. Então, ó. Colchete, porque o sinal de dentro vai mudar. Menos. No lugar do x eu boto menos 3. Então, parêntese, menos 3 ao cubo sobre 3. Tá? Isso confunde muito, tá? Então, tomem cuidado, coloque parênteses. Não faça nada de cabeça, que vocês podem errar. 3 ao cubo, 27. O menos de fora, menos 27 terços. O que mais? Menos. Aqui, menos 3 ao cubo, menos 27. Com esse menos, mais 27. Certo? Mais 27 terços. O que a gente faz agora? Eu esqueci o 9x. 9x eu vou ter que... Deixa eu ver. Vou fazer separado. Vou fazer separado nesse. Já que eu comecei, vou botar assim. Trecho 1, trecho 2. Vou fazer desse jeito, depois eu faço outro que eu costumo fazer, que é mais direto, tá? Então, no trecho 1, que é esse aqui, estou resolvendo. Aqui dá menos 9. E aqui vai dar 9 menos 9, menos 18. Certo? O que mais? Esse foi o trecho 1. O trecho 2, que é esse aqui, é 9 vezes 3 menos 9 menos, e multiplica, né? Menos 3. Vai dar 9 vezes 3, 27. Menos 27 com menos, mais 27, 54, tá? Então, quando eu pego 1, somo com 2, né? Porque os valores você tem que somar. Você vai ter 54 menos 18, dá equivalente a 36. Né? 36, 46, 54, isso aí. Então, a área dessa região aqui, 36. Como é que eu faria? Porque aqui eu acabei pulando o outro trecho,
que não tinha dado 36. Vou fazer o seguinte, ó. Tava assim, ó. O resultado da integral é menos x ao cubo sobre 3 mais 9x. Eu faço direto. X igual a menos 3, x igual a 3. É mais rápido fazer direto. Ó, vai ficar assim, ó. Já substitui em tudo. Menos 3 ao cubo sobre 3, mais 9 vezes 3, tá? Só o do 3 positivo, já substitui aqui e aqui, ó. Depois, menos 3 lá, ó. Então, vai ficar isso aqui, mais 9 que multiplica menos 3. Ok? Então, ó, menos 27 vai dar, dividido por 3, dá menos 9. Mais 27, menos, aqui vai ser menos 9, mais 9, menos 27. Então, mais 9, menos 27. E aí você vai ter aqui, deixa eu continuar assim, menos 9 mais 27, menos 9 mais 27. Cinquenta e 54 menos 18, 36. Tá? Eu acho melhor assim, essa forma aqui direto do que essa. Senão, a de cima vocês meio que vão se perder, né? Porque aqui só teve dois termos para vocês substituir. Então, se tiver mais do que esses termos, mais de 2, capaz de vocês se confundirem. Então, tentem fazer dessa forma aqui, tá? No entanto, nos próximos exemplos eu vou fazer só dessa maneira. Facilita muito a resolução. Pois bem, isso que vocês viram, eu estava sempre limitando uma das funções no eixo do x, tá? Com prioridade. E quando isso não acontece? E quando não é somente no eixo do x? Aí a gente vai lá para uma segunda situação. Segunda situação é quando você tem duas ou mais funções agindo ali ao mesmo tempo. Tá? Então, eu botei aqui como exemplo. Imagina essa função qualquer que eu desconheço, que está em rosa, f de x, e a outra, também com formato que eu não conheço, de verde, que é o g de x. Lembrando, o limite de integração deles vai ser na interseção, nas interseções, tá? Que é mais de uma. Então, o ponto em que toca a rosa e a verde, chamamos de interseção. Então, aqui é uma interseção, aqui é uma outra interseção. Eu vou escrever isso aqui. Tá? Então, interseção. É esse ponto e esse ponto. Tá? Isso limita o meu início e meu fim. E a integração é como? Eu pego a maior função, quem é a maior função? É a que está em cima, menos a menor função que está embaixo. Tá? Então, eu vou resolver nesse sentido aqui, ó. É sempre bom fazer uma seta. Eu faço mais de uma só para indicar, ó. Quem é a maior função? É aquela em que a ponta da seta toca. A menor função é aquela que a seta não toca. Tá? A pontinha da seta não vai tocar. Então, aqui é onde ela começa, então eu chamo de menor função. A ponta da seta, quando toca, eu chamo de maior função. Então, ela sempre vai ter esse sentido aqui vertical subindo. Tá? Por quê? A função y, que varia entre f de x e g de x, ela não cresce quando sobe? Então, se ela cresce quando sobe, a que está mais no alto é maior, tá? Se eu pegasse esse trecho para cá, aí sim eu posso dizer que ela inverteu. Se eu pego esse trecho para cá, eu posso dizer
que o f de x é maior do que o g de x, tá? Eu não posso afirmar que toda função g de x sempre vai ser maior e que toda função f de x vai ser a menor, tá? Ela varia no trecho que você está analisando, tá bom? Eu vou mostrar com mais clareza no próximo exemplo. Tá lá, ó. Na letra C eu tenho essas duas funções. Não quero mais saber de x igual a tanto e y igual a tanto. Eu já dei as duas funções que eu quero analisar. Essa parábola e essa parábola. Tá? Vamos lá. Estudo de sinal. Primeiro vamos descobrir os pontos que elas tocam. Por quê? Vocês não desenharam essa função ainda. Eu só deixei explícito aqui. Y igual a x ao quadrado mais 2. Quando x igual a 0, quanto vale y? X igual a 0 vai dar y igual a 2. Quando y igual a 0, qual vai ser o valor de x? Ó, 2 vai para o outro lado, fica negativo. A raiz quadrada de menos 2 não existe, né? Raiz quadrada de um número negativo não existe. Isso significa que esta função, no y igual a 0, não vai tocar no eixo do x em hipótese alguma, ok? Então, os pontos... O único ponto, né, que ela toca vai ser no x igual a 0 e y igual a 2. Então, aqui, ó. X igual a 0 está onde? No eixo do y. Y igual a 2, aí você sobe, ó, 2. Ó, toca aqui, ó. Nesse ponto, é uma concavidade feliz, né, que é positivo, e aí ele começa a crescer a partir desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Beleza, então essa foi a primeira função, que aí eu vou chamar de f de x. Tá? Eu posso chamar de qualquer coisa. Chamei de f de x, que foi a primeira. Podia ter chamado de g de x, não importa. Aí o segundo, vamos lá para a segunda função. Y vai ser 2x ao quadrado menos 2. Quando x igual a 0, qual é o valor de y? Menos 2. E quando y igual a 0, qual é o valor de x? Aí vamos lá, ó. Menos 2 vai para o outro lado, fica mais 2. O x aqui, vou até rascunhar. Deixa eu rascunhar aqui. Vou botar aqui nesse cantinho aqui. 2x ao quadrado menos 2 igual a 0. 2x ao quadrado igual a 2. X ao quadrado 2 sobre 2. X ao quadrado igual a 1. E aí o resultado, mais ou menos 1, né? A raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado dá 1. Então são duas soluções, certo? Então, mais ou menos 1. Olha lá. E aí, os pontos serão x igual a 0 e y igual a menos 2. X igual a menos 1, y igual a 0 e x igual a 1 e y igual a 0. Tá lá os três pontos. Então, primeiro ponto, esse aqui, 0 menos 2. Depois, menos 1, 0. E 1, 0. Né? Porque essa função ela é crescente. Ó, parábola feliz, crescente. Então, ela vai partir daqui e vai subir, feliz. Quando ela faz isso, ela vai tocar nesse ponto e nesse ponto. Foi o que eu achei. Tá, Matheus. Mas onde a região que eu quero vai começar e onde a região que eu quero vai terminar? Aí o que a gente faz? A gente tem que calcular a interseção entre as funções. Entre as duas funções, onde elas vão se tocar. Tá bom?
elas vão se tocar aqui e aqui, tá? Mas imagine que vocês não sabem esses pontos. Vocês não sabem, mas vocês sabem que elas vão se tocar aqui, né? Vocês fizeram esse formato e esse formato, uma hora elas vão se tocar. Para eu fazer esse cálculo, o que eu faço? O ponto de interseção é quando você iguala uma função com a outra, né? Então, por exemplo, no ponto x igual a A, eu vou ter o mesmo valor se eu substituísse A no f de x e o A no g de x. Vai ter o mesmo valor, ó, tá vendo? No ponto B é a mesma coisa, eles terão o mesmo valor. Não necessariamente o mesmo valor de A, tá? Mas vocês vão saber que as duas funções aqui, elas terão o mesmo valor neste ponto, tá bom? Quando elas se tocam. Então, para isso, eu vou fazer aqui de vermelho, que é pegar a primeira função, que é x ao quadrado mais 2, igualar com a segunda função, que é 2x ao quadrado menos 2. Tá? Joga todo mundo para um lado só. Vou pegar esse aqui e vou jogar para esse lado. Então, ao fazer isso, x ao quadrado fica menos x ao quadrado. Subtrai 1 com esse. Então, fica só x ao quadrado. Mais 2 vira menos 2, com menos 2, menos 4, igual a 0. Pego o x ao quadrado e isola. X ao quadrado igual a 4. E o valor de x aqui é mais ou menos 2. Tá? Então, nesse caso aqui, o ponto de interseção vai ser no x mais ou menos 2. Mas é só isso? No x mais ou menos 2? Óbvio que não. A gente vai ter que pegar o valor do x e vai jogar aqui nessa função. Vai pegar o valor do x, vai jogar nesta função aqui, para vocês saberem o ponto do y. Ok? Só que, assim, se vocês fizerem a intuição, o mesmo valor do x vai ser para esta função e para esta função, já que elas são iguais. Eu não igualei aqui. Bota aqui, ó, 2. 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Bota aqui, 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Menos 2, 6. Então, tanto faz. Menos 2, joga aqui, vai dar o mesmo resultado. Aí, se vocês querem achar o y, beleza. Vocês já vão saber esse ponto, que é o x igual a 2, e vocês vão jogar esse aqui no y, que vai dar 6. Tá lá. Tu vai jogar o mais 2 ou menos 2 aqui, você vai achar y igual a 6. Mais 2 ou menos 2 aqui e y igual a 6. Então, a mesma coisa, ó, tá lá. Então, tá explícito aqui. Nesse ponto foi o menos 2 e nesse ponto vai ser o mais 2. Ok? Então, já descobri a interseção, já sei os limites de integração. Agora eu posso montar a integral. Tá? Eu sei que é essa região aqui de dentro que eu vou pintar. Tem que ser a região, ó, que toca nas duas funções, ó, nas duas parábolas. Ó. Somente esse pedaço. Ok. Qual é o menor limite de integração? Eu tenho que olhar para o eixo do x. Não é o x igual a menos 2? Olha lá. Então, x igual a menos 2 até x igual a mais 2. E qual é o critério que eu vou utilizar aqui na fórmula? Eu não disse que era a maior função menos a menor função? Então, ó, desenho uma seta aqui no meio. Seta sempre subindo. A menor função é essa aqui de baixo, que eu nem botei lá, nem sinalizei quem é ela. Vou sinalizar aqui como g de x. Tudo bem? Então, a menor função é essa de g de x, a maior função é essa aqui de f de x, nesse trecho daqui de dentro, tá? E aí, a fórmula é a maior função menos a menor função. Então, a maior função f de x. Quem é o f de x? Esse cara aqui, né, que eu acabei não sinalizando aqui.
f de x, g de x. Tá? Então, f de x é a maior, x ao quadrado mais 2, menos a menor função. Ó, parêntese, pode trocar o sinal de todo mundo. 2x ao quadrado menos 2 dx. Ok? Vamos lá fazer a integral. Só que antes de fazer a integral, dá para resolver aqui dentro. Menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Mais 2 mais 4. Ok? Ah, Matheus, mas você não botou o x igual aqui? Não precisa. Você já sabe que a integração está em relação a x. Então, os limites de integração aqui obrigatoriamente fazem parte da variável x que você está trabalhando, tá bom? Isso é só para não ficar colocando muita informação. A gente vai simplificando ao longo do caminho. Resolve essa integral. Menos x ao cubo sobre 3 mais 4x, que varia de menos 2 a 2. Ok? Vamos lá. Substitui o 2 no x. Então, menos 2 ao cubo sobre 3. Mais 4 vezes 2. Menos, vamos lá, vai trocar sinal de todo mundo. Menos 2 ao cubo, só que já tinha um menos lá fora. Sobre 3, mais 4, que multiplica menos 2. Ok? Continua. 2 ao cubo, 8. Menos 8. Menos 8 terços. Aqui vai dar 8. Menos, vamos lá. Menos 2 ao cubo, menos 8. Com esse menos, mais 8. Então, 8 terços. E aqui vai dar menos 8. Ok? Continua. Troca o sinal daqui de dentro. Faz a distribuição. Menos 8 terços. Mais 8. Menos 8 terços. Mais 8. Ó, esse denominador está igual, pode somar aqui. Então, menos 8 com menos 8, menos 16 terços. 8 mais 8, 16. Então, 16 menos 16 terços. 3 vezes 16, 32, 48. Menos 16, tudo sobre 3. Aqui vai dar 32 terços. E aí não dá mais para simplificar, pode deixar essa fração aí. Tá? Então, essa é a área dessa região aqui que está em vermelho. 32 terços. Tá bom, gente? Então, vocês viram que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas por conta dessas duas funções aqui que eu estou trabalhando. Em momento algum, fiquei pedindo o eixo do x igual a 0. Tá? Eixo do x, que é o y igual a 0. Tá bom? Senão isso aí... Se eu pedisse, tá? Suponha que eu pedi. O que ia acontecer? Eu tinha que abranger os 3 pedaços. Então, eu teria que pegar o y igual a 0, que é esse trecho aqui e o trecho de cima. Então, só seria esse pedaço, ó. Tá vendo? Só seria esse pedacinho aqui de cima. Aí, o que poderia até fazer como um outro exemplo, né? Poderia fazer. Se vocês quiserem tentar depois, serve como outro exemplo. E a letra D, y igual a x ao quadrado, y é igual a 4x menos x ao quadrado. Eu quero fazer essa integração. Primeiro descobrir a região para depois fazer a integração. Tá? Esse eu vou fazer diferente. Eu não vou mostrar o gráfico para vocês. Eu vou simplesmente calcular e já desenhar para vocês. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo esconder ele aqui. Consegui esconder. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. Isso aqui é um rascunho.
Sem mostrar o gráfico, por favor. Show. Y igual a x ao quadrado. Vamos fazer esse. Quando x igual a 0, y vai ser 0 também. Quando y igual a 0, x igual a 0. A gente sabe que alguma coisa está lá na origem. Vou fazer a outra aqui do lado. Y é igual a 4x menos x ao quadrado. E aí, quando eu chamo x igual a 0, y também vai dar 0, né? Vai zerar tudo ali. E quando y é igual a 0, x. Aí vamos ter lá um trabalhinho para calcular. Vai ser 4x menos x ao quadrado igual a 0, certo? Eu vou ter isso aqui. Pode botar o x em evidência, né? Termos semelhantes. X multiplica 4 menos x. 4x menos x ao quadrado, certo? Então, isso aqui é uma multiplicação que eu analiso dois trechos. O trecho que está sem parêntese e o trecho que está sem aquele outro termo. Então, isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0. Aqui de cara já vejo que é x igual a 0, a primeira solução. E a segunda é 4 menos x igual a 0, que é x igual a 4. Então já está lá as duas soluções. Porque isso aqui é uma função de segundo grau, né? Vocês podem fazer Bhaskara. No final tem que achar essas duas soluções. Tá? Então, vou botar aqui x igual a 0 e x igual a 4. Tá bom? Tá lá as soluções. Coincidentemente, esse ponto é igual a esse, tá? Então não importa, representa uma só. Tá? E aí eu vou anotar aqui, ó, 0, 0, que está na origem. O outro vai ser 0, 0 também, não importa, 4, 0. Então, no final, só ficou esses dois pontos aí para eu desenhar. Pois bem, deixa eu fazer aqui o gráfico pequenininho, porque já está representado aqui. Eixo x, eixo y. Primeira função é uma parábola feliz. Ela começa na origem, né? Então, ó, deixa eu fazer em verde primeiro. Começa na origem e é feliz, né? Que é positivo. Então, ó, ela sobe assim, assim, certo? Depois, a outra, vou fazer em rosa. E essa aqui, ela é uma concavidade triste, porque é negativa, né? Dominante é essa aqui, é ao quadrado. É parábola, triste. Que ela vai pegar os pontos, deixa eu ver aqui, a origem e x igual a 4 e y igual a 0. Bom, x igual a 4 e y igual a 0 é mais ou menos, é um ponto positivo, mais ou menos para cá, ó, vou botar aqui como 4. Vou dizer que aqui é 4. Vai ficar um pouquinho fora de escala, né? 4, aqui é 0, metade, 2. Tá, então ela vai começar de um ponto que eu não sei, né? E ela vai decrescendo, ela vai caindo, vai ter que tocar nesses dois pontos aqui, ó, 0 e 4. Então eu faria algo mais ou menos aqui assim, ó. Vai ficar bem desproporcional, mas tudo bem. Um negocinho para cá, um negocinho para cá. Tá? E por quê? Parábola, ela é linear. Na verdade, linear não, espelhado. Se você pega metade de uma parábola, a outra metade tem que ser igual. Vê a verde, tá? É porque aqui está fora de escala. Pega essa daqui, ó. Pega essa daqui, ó. Se você apaga um lado, vocês vão ver que o outro lado tem que ser exatamente idêntico.
porque é simétrico, né? Ela não vai distorcendo, não, ela cresce igualzinha de um lado e de outro. Então, aqui também tem que crescer de um lado identicamente ao outro. Esse lado tem que ser identicamente o outro. Idêntico, né? Ok. Então, se eu tenho uma parábola que vai de 0 a 4, se ela é idêntica, ela é simétrica, né, de um lado e de outro, a metade dela é 2. Então, você pode ver que a metade dessa parábola é 2. Metade dessa parábola... Bom, aqui está no 0, né? Ela já está exatamente no meio. Não tem como a gente calcular. Aqui não. Aqui você vê que ela cresce tanto para uma direção, tanto para outra. E no meio dela, entre 0 e 4 é 2. Que também você pode fazer lá a formulinha do x de vértice e y de vértice, vai achar a mesma coisa. Você vai ver lá que vai dar 2. Tá, mas por que você enfatizou tanto esse 2? Porque aqui não está na escala, mas eu vou descobrir que está na interseção. Como é que eu vou descobrir na interseção? Eu vou igualar uma função com a outra. Então, a função x ao quadrado vou igualar com a função 4x menos x ao quadrado. X ao quadrado vai para o outro lado, 4x também. Então, vai ser 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. X em evidência, que multiplica 2x menos 4. Isso tudo igual a 0. Aí eu vou descobrir x igual a 0. X igual a 2. Achei duas soluções. X igual a 0, uma interseção. X igual a 2, vai ter uma outra interseção, tá? Mas era aqui exatamente no ponto 2? Não, porque quando você substitui o x aqui, y é igual a 0. Quando você substitui o 0 aqui, y é igual a 0. Então, tá na origem. Quando você substitui o 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. E y é igual a 4. Aqui é y igual a 4. Quando você substitui o 2 aqui, 4 menos 8, 4. E y é igual a 4. Tá vendo? Então, como eu já sabia que ela tocava aqui, era só para saber a solução do x, que é 0 e 2. Achei as interseções. Pois bem, já que eu fiz o desenho, já posso mostrar ele aí. Ó. Tá aí, prontinho. Uma parábola feliz, uma parábola triste. Começa na origem, toca no 4, 0, que é essa triste aqui, né? Essa outra já começa na origem, vai para cima. E a interseção é no 0 e no 2, ó, x igual a 0, x igual a 2, tá bom? E o valor do y estava lá como y igual a 4. Tá, qual é a região que eu vou pegar? Essa aqui, ó. Que é a única que abrange as duas na interseção. Ah, por que você não pegou essa aqui? Porque aqui você, além de ter esse eixo do x, que eu não pedi, você teria essa função aqui em cinza com o eixo do x. Não vai tocar nessa que está mais escura, não vai tocar. Então, ela poderia tocar nessa aqui, mas não vai tocar na outra lá embaixo. Ó. Ela vai seguir o menos infinito, nunca vai tocar. Então, o único trecho possível é esse aqui, ó. Tá vendo? Desenha lá a seta, saber quem é a maior, quem é a menor. E eu gosto de botar nome nas funções. Ó. Então, vou chamar essa de cinza de f de x. E a mais escura de g de x. Tá bom? Monta a integral. A integral, ela varia, vamos lá, de 0 a 2, porque aqui não... Vocês vão ver que vai ficar certinho, ó, que aqui está na escala, ó, 2. Então, de 0 a 2,
As funções, quem é a maior função? É essa escura, g de x. G de x, vamos lá, essa aqui é o g de x e essa aqui é f de x. Tá? Então, vamos lá. Vai ser, então, a g de x, 4x menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, dx. Troca aqui o sinal. Integral de 0 a 2, 4x, menos 2x ao quadrado, dx. Integra isso aqui, vai dar x ao quadrado sobre 2, simplifica. 2x ao quadrado, e aqui vai dar menos 2x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 2. Substitui lá, ó. Vai ficar um negócio assim. Aqui eu sei que dá 0, né? Então, menos 0. Para encurtar logo isso aí. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 2, menos 16 terços. 8 vezes 3, 24, menos 16, sobre 3, 8 terços. Esse é o valor da integral. Tá? Dessa região aqui, 8 terços. Ok? Então, viu? Também deu um pouquinho de trabalho. Porém, é a receita de bolo. Isso não muda. O que vocês vão sempre fazer? Pega as funções, iguala o x, bota x igual a 0, acha o valor de y, depois bota o y igual a 0, acha o valor de x, descobre o ponto, onde a função começa, onde ela vai tocar, né? Tanto para uma quanto para outra. Depois, pega as duas funções, igualem as duas, tenta ver a interseção entre elas. E aí vocês acham a região, monta a integral, calcula a integral, acabou. Achou o valor da área. Tá? Então, sempre são essas etapas. Nunca vai mudar. O que vai mudar é o formato do gráfico e a região. Mas, para montar esse gráfico, montar a integral e resolver elas, vai ser sempre nesse padrão. Tá? Quando for uma única função explícita e o resto é tudo retas, você pode fazer através disso aqui. Tá? Se for mais de uma função, aqui só foi essa parada. Se for mais de uma função, segue esse padrão aqui. Ah, Matheus, tem que tomar cuidado no seguinte, quando eu estou trabalhando com área, a área nunca pode ser 0 e nunca pode ser negativo, tá? Porque se eu estou calculando a região de uma área, tem que ter área. Né? Se eu estou calculando essa região aqui, tem que ter valor, não pode ser 0. Se fosse 0, simplesmente isso aqui não existe. Né? E não existe área negativa. Existe área no quadrante negativo. Aí, beleza. Se por um acaso vocês acharem negativo, vocês vão ter que fazer a soma do módulo. Tá? Não sei se eu tenho exemplo disso. Deixa eu tentar ver aqui se tem. Acho que não. Não tem um exemplo desse, tá? Mas suponha que esse cara tá aqui embaixo, por exemplo. Vai dar um número negativo, deu 1/3, menos 1/3. O que você faz? A área dele, você vai fazer um módulo, que vai dar 1/3, tá? Só significa que no quadrante onde ele tá é negativo, mas não significa que a área é negativa, tá? É só uma questão de orientação no quadrante do plano XY. Então fica essa observação. E eu falei de uma função, de duas funções. E falta falar da mudança na ordem de integração. O que é essa mudança na ordem de integração? É simplesmente eu mudar a orientação da seta. Eu dizia que a seta era para cima,
eu dizia que a seta era para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. É sempre para cima? Não. Se você quiser, você pode mudar. É porque para cima é a orientação do eixo do Y. O Y ele cresce na vertical. Ah, mas se eu observar agora na orientação do eixo do X, o X cresce para onde? Para horizontal. Então, se eu analiso dessa forma, que eu acho mais difícil, porém ela existe, porque nem todos os casos vai ser sempre para cima, como esse aqui. Isso aqui vocês estão acostumados a ver, certo? Foi o exemplo que eu tinha dado lá. Você tem uma função aqui, a outra aqui embaixo, diferentes. Você vai pegar o eixo na vertical, você vai de um ponto até outro. Tá lá, a dedução da fórmula. Mas se eu mudo agora, ao invés de eu subir e seguir o eixo do Y, que é crescente para cima, agora eu segui o eixo do X, que está na vertical, na horizontal aqui. Vai ser nesse formato aqui, ó, tá vendo? Quando eu faço esse formato, a função que toca no X, ela pertence a X, ó. X igual a alguma coisa. Era a mesma coisa aqui em cima, ó. A função quando toca no Y, Y é igual a alguma coisa, certo? Aqui é o contrário, é X igual a alguma coisa. X igual a alguma coisa. E o intervalo vai estar no Y, certo? Aí a dedução da fórmula vai ser o seguinte. A integral no intervalo de y alguma coisa, e a função, ao invés de pertencer a x, vai pertencer a y. E o valor desta integral é igual ao valor da integral de baixo. Exatamente igual. Vou mostrar neste último exemplo para a gente encerrar essa aula. X igual a 4y, y igual a 0, x igual a 4. Vamos dizer quem é quem aqui. X igual a 4y é uma reta, né? Y elevado a 1. Tá lá, uma reta. Então, de cara, já sei que esse aqui é o f de x. Um exemplo que eu estou dando. Tá? Então, sinalizo lá como ele fosse o f de x. Ou f de y, por exemplo. F de y. Porque o f de x, nada mais, nada menos, que é o próprio y. E esse aqui é o próprio x. É só o contrário. Tá. As outras são diferentes. Essa aqui é uma reta crescente, ó. É constante, na verdade. Essa aqui é constante, sempre no x igual a 4. Nunca vai mudar, né? X igual a 4, que eu vou chamar aqui de g de... Se eu chamo de g de y, vou chamar g de y. Essa daqui. E essa daqui, no eixo, y sempre vai ser 0. Então, y sempre sendo 0. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Vou botar como g de x. Tá? Só sinalizar assim como g de x. Ok. Vou fazer o primeiro sentido, que é o convencional, que a gente já sabe. Vertical. A área, eu sei que é essa aqui de dentro. Tá explícito, né? Eu tenho que abranger as 3 funções. Primeira função, segunda função, terceira função. Então, meio que tá explícito já.
Não preciso ligar muito para a interseção, né? Porque já sei onde começa, onde termina, de acordo com o que a gente fez no x, né? X igual a alguma coisa, x igual a alguma coisa. Começa no 0, termina no 4. Maior função é a que está em cima. Quem é? Já vamos lá, ó. Se eu pego f de x, se eu estou fazendo na vertical, eu estou isolando y. E y é alguma coisa de x. É como a gente tinha feito, ó. Aqui, ó. Y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado mais 9, menos x ao quadrado mais 9. Y igual a esse cara, y igual a esse cara, y igual a esse cara, y. Tá vendo? Eu estou isolando o y ali. Aqui o y está isolado? Não, eu vou ter que isolar ele. Y é igual, pega esse está multiplicando, joga para o outro lado, dividindo. X sobre 4. Essa é a função f de x, tá? Essa é a função f de x. Viu que está diferente? Porque aqui o x que está isolado, não o y. Então aqui eu quero a função f de x, que é a maior, x sobre 4, menos a menor função, que é o g de x, e y igual a 0. Por isso que quando tem uma única função aqui assim, eu não preciso fazer a de baixo, a de cima menos a de baixo, porque a de baixo sempre vai ser 0. Por isso que eu utilizei essa primeira fórmula aqui, ó, somente uma função, ó. Já é de cara só o f de x, ó, tá vendo? E que aqui nesses exemplos podem dar negativo, por isso que eu dei aquele aviso, tá? Porque se eu tivesse a função aqui embaixo, estaria num quadrante negativo, ia dar um resultado negativo. Então, somente para caso de uma função, se você quiser utilizar somente esta fórmula aqui, pode dar resultado negativo. Se deu negativo, no final bota módulo e diz que ele é positivo. Quando você tem mais de uma função, se você utiliza a maior menos a menor, nunca vai dar negativo, tá? Então, podem ficar despreocupados, por isso que eu sempre uso essa segunda, nunca vai dar um resultado negativo. Então, maior função menos a menor, essa menos essa, dx. E vamos resolver, ó. X ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2, de 0 a 4, 4 ao quadrado sobre 8, menos 0, não precisa botar aqui, 4 ao quadrado, 16, sobre 8, 2. Certo? Vamos fazer a outra. Vou botar aqui embaixo. Integral y. Y varia de quanto a quanto? Estava fazendo do x, ó. X era esse formato. Pegava intervalo do x. Agora eu vou pegar intervalo do y. Y varia de 0 a... Vamos descobrir esse valor aqui, ó. E no gráfico, na escala, já está certinho. Mas vamos calcular aqui, ó. Quando x igual a 4, y vale quanto? 4 dividido por 4, 1. E y é igual a 1. Tá lá, ó. Essa é a interseção daqui. Quando x igual a 4, y é igual a 1. Achou lá o valor. Então, y varia de 0 a 1. Só que agora você vai analisar na horizontal. Então, vou fazer aqui de roxo. Horizontal, ó. Ele cresce para a direita. Então, qual é a maior função? É a que está mais à direita, ó. Quem é mais à direita? Não estou tocando nessa função aqui, x igual a 4. Então, a maior função é x igual a 4. Tá lá.
Quem é a menor função? Ele está tocando nessa aqui, ó, nessa reta inclinada. Quem é essa função? Estou agora olhando para x igual a alguma coisa. Esquece o y igual a alguma coisa. Agora estou ao contrário. É x igual a alguma coisa. X igual a 4y. Então, é a maior menos a menor. 4y. A variável que eu estou integrando, y. Tá bom? A integral de 4y. A integral de y ao quadrado sobre 2. Então, vai dar 2y ao quadrado. Já simplifiquei. O intervalo de y de 0 a 1. Substitui agora no y. 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado. E esse aqui vai dar 0. Não precisa botar. 4 menos 2, 2. Ué, mesma coisa. Olha lá. É a mesma coisa. Se fizer de um jeito ou de outro, tá? Se fizer desse jeito ou desse, o resultado tem que ser igual. Se deu diferente, você calculou alguma coisa errada. E como esse se trata de um triângulo, vamos lá para o terceiro. Só que esse está fora dos padrões, porque a gente não vai calcular dessa forma rápida. A gente vai sempre calcular por integral. Mas vamos lá, ó. 4, né? A distância dele aqui é 4. A altura 1. E o triângulo, a área do triângulo, base vezes a altura, divide por 2. A base é 4, vezes a altura que é 1, divide por 2. Tá lá, tá lá. Também, achei. Mesma coisa. Tá bom? Então, nesse caso aqui eu já sabia, né? Porque a área de triângulo é fácil. Porém, o nosso objetivo é fazer por integração, tá? Que a gente precisa treinar na integração. Tá, essa mudança de ordem de integração, ela é rara de acontecer. Tá? A menos que peça no exercício para você fazer a mudança na ordem de integração. Ou o x está isolado. Se o x estiver isolado, é porque a questão te induz a fazer por esse formato. Tá? Por que eu não fiz por esse formato aqui? Porque de cara, ó, você ia ter um problema, você ia ter que isolar o y. Tá vendo? Então, se a função te isolou um x igual a alguma coisa de um y lá alterado, faz na horizontal. Faz nesse formato. Se ele te deixou um y isolado, igual a alguma coisa de x lá quebradão, faz na vertical. Faz por esse jeito. Tá? Então, uma questão de treino. Ah, se vocês quiserem fazer a mudança nesse aqui, para testar, pode. Né? Vocês podem fazer a mudança nessa função. Isola o x. X é igual a mais ou menos raiz de y. Agora você tem um impasse aqui, ó, raiz de y positivo e negativo. Né? Para a direita de x, são valores positivos. Para a esquerda de x, são valores negativos. Então, você teria uma integração disso aqui. Ó, se você tivesse isolando, que nesse caso fica feio. Por isso que ele já estava te induzindo a fazer na vertical. O que a gente costuma fazer. Essa aqui é a mesma coisa. Pô, isolar o y aqui vai ficar muito feio na integração. Então, não vale a pena fazer a mudança. Aqui, não vale a pena fazer essa mudança. Aqui, não vale a pena fazer essa mudança. Mas se você tivesse, ao invés de 2x ao quadrado menos 2 igual a y, você tivesse 2y ao quadrado menos 2 igual a x. E aí? Tu vai tentar isolar o y aqui? Eu não. Vai dar muito trabalho. Tá? Então, por isso que não se prendam a somente uma forma de resolver. Vocês têm que abrir o leque, pensar nas
outras possibilidades de resolução. Ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aula.